Olá pessoal, eu me chamo Robilan e esse aqui é o canal Fórum Conan o Bárbaro. Hoje eu quis fazer uma coisinha um pouco diferente. Todos nós sabemos e estamos extremamente ansiosos pelo lançamento de Conan da Glenar pela editora Pipoca e Nanquim. Então, o que nós podemos esperar dessa editora francesa tão aclamada lá fora? Para isso, trouxe outro personagem que também entra nesse balaio aí, que eles também lançarão. Hoje falaremos de Elric, de Mel e Boné, da editora Mitos. Elric não é um personagem novo, nem na literatura, nem nos quadrinhos, inclusive no Brasil. Sua primeira história foi lançada por Michael Moorcock em 1961. Nela, já temos Elric como o Imperador, como o regente do trono de Mel e Boné, do trono de Rubi. Porém, aqui no nosso país, as coisas chegaram, claro, um pouco mais atrasadas. Então tivemos nosso primeiro lançamento aqui, em literatura, pela editora Francisco Alves, no livro A Espada Diabólica, de 1972, que adapta a história Stormbringer. Entretanto, essa história não adapta o começo da carreira de Elric, assim como o nosso querido Ciméria. Ela traz pra gente sua última história, a última aventura do Imperador Albino. Algo que nós já conhecemos, né? O próprio Conan não tem uma linha cronológica específica. E o Elric, pelas mãos do próprio Michael Moorcock, também foi lançado assim. Ainda na literatura, a editora Argonautas lançou a primeira história escrita por Michael Moorcock, The Dream City, traduzida aqui como A Cidade do Sonhar. No livro, Crônicas de Espada e Magia, organizado pelo sensacional César Alcázar. Nessa história sensacional, Elric busca retomar o trono de Rubi, que foi surrupiado de seu primo Irkon, e também busca resgatar a sua amada Silmaril. Pessoal, essa é a primeira história e também uma das últimas cronologicamente. Logo, fica um pouco complicado acompanhar o personagem dessa forma. Então foi aí que entrou a editora Generale, trazendo pela primeira vez as histórias de Elric em ordem cronológica. Isso com o aval do próprio Michael Moorcock. Lançando então o volume 1, A Traição ao Imperador, e o volume 2, Navegantes dos Mares do Destino. Porém, infelizmente, a editora até então não deu continuidade para essas histórias. E até agora não sabemos o que aconteceu depois daqui. E Generale. No Brasil nós também temos a primeira história do Elric adaptada para os quadrinhos, que é The Dream City, que infelizmente eu não tenho aqui. Mas, nos anos 90, a editora Abril trouxe a adaptação do livro Navegantes dos Mares do Destino. Essa obra que, sinceramente, é sensacional. E é óbvio que eu não ia esquecer daquilo que está sendo mais aguardado por vocês. Em Conan o Bárbaro, número 14 e 15, temos o fatídico encontro de Conan e Elric, que você pode conferir bem aqui. Mesmo que ainda não conte com adaptações para séries ou para o cinema, Elric é um personagem ovacionado pela cultura popular. Sua espada, Stormbringer, a sociedade de Mel e Boné e muitas outras características desse tão fascinante personagem fazem dele um mito entre os personagens de literatura fantástica, sendo adaptada para música, para jogos de RPG. Mas vamos ao que realmente interessa: a melhor adaptação de Elric para os quadrinhos. Pelo menos até agora, porque ainda não conferi o do Pipoca e Nanquim. A editora Mitos publicou esses dois volumes sensacionais que adaptam de forma cronológica a vida do nosso querido Imperador Albino, contando com o roteiro de Juliette Blondeau, Jean-Luc, eu não sei, eu vou deixar o nome aparecendo aqui, gente, porque realmente meu francês está muito enferrujado. Basicamente, então, adaptando o primeiro livro da editora Generale e o conto Cidade do Sonhar. Começando pelo volume 1, logo notamos a qualidade gráfica que a Mitos Editora vem trazendo em seu selo Gold Edition, que traz essas edições grandonas, lindas, com acabamento
dourado embaixo, é sensacional. Como eu falei, a história gira em torno do Imperador Elric. Quando ele está sendo questionado não apenas pelo seu primo Irkon, mas por toda a população, de como ele está sendo como imperador, como ele age no trono de Melniboné, naquele povo tão corrupto, aquele povo tão cruel, aquele povo tão absurdo. Elric é um personagem franzino, com muitos e muitos problemas de saúde, que é uma das principais razões que fazem os plebeus de Melniboné se questionarem: esse é o nosso imperador? Podemos contar com ele? Em um determinado momento da história, Elric é traído pelo seu próprio primo, que sempre almejou o trono de Rubi. É aí então que começa uma história de retomada, uma história que leva o Imperador Albino ao mais caótico dos lugares. Em seguida temos o volume 2, Elric de Melniboné, o Lobo Branco. Basicamente, essa é a retomada de Elric ao trono de Rubi. Uma história sensacional, uma saga que, sinceramente, é digna de Senhor dos Anéis, de Conan ou de qualquer história épica. Sinceramente, dos 2 volumes, esse foi o que eu mais gostei. Embora o volume 1 tenha uma história sensacional, extraordinária, nesse aqui, a mitologia desse mundo de Melniboné já está firmada. Conhecemos os deuses do caos, os deuses da ordem, como a magia funciona e principalmente compreendemos a personalidade terrível de Elric, que esse sim pode ser chamado de anti-herói e muitas vezes um vilão. Agora fica aqui a minha pergunta: vale a pena ler Elric por essas 2 edições? Não seria melhor esperar os livros chegarem, caso eles realmente cheguem? Bem, segundo o próprio Michael Moorcock, essas são as 2 melhores versões de Elric. E eu não falei de adaptação, ele mesmo disse que se tivesse pensado um pouco mais, Elric seria assim. Pássaro. Em muitos momentos, a história de Elric e de Conan são muito parecidas. Ambos os personagens valentes aos seus modos, ambos monarcas muito interessantes que diversas vezes têm que buscar o seu trono de volta. Se você gosta de espada e feitiçaria, se você gosta de fantasia ou de boas histórias, fica a dica: conheça Elric de Melniboné. Muito obrigado, espero de verdade que você tenha gostado. Um forte abraço e que Kron o amaldiçoe.